Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque todas as vezes que lançar um vídeo novo, 5 horas da manhã, sobre o Devocional 365 dias, a ideia é forte. O assunto, eu e Deus, eu comigo mesmo, para eu ser muito melhor, eu com pessoas, tá bom? Obrigado a todos os patrocinadores, Deus abençoe a vida de vocês, tem sido top de verdade. E hoje aqui, direto da Resgatando Valores, falaremos nos próximos 7 dias, eu com Deus. Chama, tamo junto, é nóis, alê. Paz, povão, benção pura, mais um devocional de 365 dias. Estamos no dia, sabe que não dá pra saber, né, gente? Olha só, relacionamento eu e Deus, quando eu tenho um conhecimento em Deus, eu fico muito feliz porque a gente conhece o plano de Deus, né? Quando eu digo no sentido salvação, porque os planos de Deus, a forma que Deus age, isso é impossível conhecer com a mente que temos hoje. Mas uma coisa que me deixa muito alegre em saber o plano de Deus, é como se você tivesse acesso a um livro, e eu uso bastante isso no seminário quando eu falo, né? Se as pessoas conseguissem entender que a gente faz parte de uma história que já existe um final, a gente entenderia muito bem o motivo e as causas das coisas que passamos agora nesse presente tempo. Então, o plano de Deus, ele já foi dado um fim, né? E em Apocalipse, que é um dos livros que as pessoas têm muito medo de ler, eu não consigo entender por quê. Talvez por falta de conhecimento, as pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse. Eu vou dar um exemplo. Está escrito assim, Apocalipse 20, versículo 15. Todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, esse foi lançado no fogo. É uma parada que, se você ler, você vai ler como se tivesse acontecido. E a maioria das pessoas tem medo de pregar sobre isso, porque muitas coisas que diz Apocalipse, no passado é como se já tivesse acontecido, mas são coisas que vão acontecer. Então as pessoas se confundem muito, e aí preferem, em vez de saber o que está acontecendo, eles preferem dar um passo para trás e nem falar nada, ou continuar em choque de querer saber do que se trata em Apocalipse. Só que na realidade, quando você lê Apocalipse, as pessoas precisam entender que é uma revelação. Imagina que a pessoa teve uma visão, vamos melhorar aqui para você entender, deixar mais superficial. Olha aqui, imagina que a pessoa teve um sonho e ela acordou com tudo escrito, porque no sonho Deus mandou com que ela escrevesse tudo que ela visse. Então, quando acontecia, ela relatava como se estivesse acontecendo. E a tradução desse livro, ela trouxe de uma forma fiel, como se ele estivesse enxergando aquilo que ele viu, e falou assim: olha, então Jesus abriu um grande livro chamado Livro da Vida, e procurou nome por nome, e todo aquele, ele enxergando aquela visão, e todo aquele que não tinha o nome escrito no livro da vida, esses foram lançados no fogo. Escrito, parece que ele falou uma coisa que aconteceu e já passou para nós, porém ele trouxe a luz, né? Ele tirou da escuridão e trouxe a revelação para nós daquilo que ele viu. Isso é muito louco, porque quando você lê esse livro imaginando ou testificando que é uma revelação, aí a sua mente faz assim, ó, bum, fala, mano, na real isso aqui é um spoiler do final da história. É um spoiler que fala, produção? Spoiler? Sim. Falei certo? Então, preste atenção. Quando se tem uma revelação de algo que ainda não aconteceu e você sabe como vai ser o final, de algo tão cabuloso que se encaixa perfeitamente na história, mano, eu consigo imaginar assim, então quer dizer que eu tenho acesso ao final do livro? Então quer dizer que eu tenho acesso ao final da história? E tem muita gente que faz essa parte passar batido e vive em guerras como se no final não teríamos vitória, ou como se a gente tivesse um Deus que está guerrilhando, pá. Que luta que vai ter com um Deus que é todo poderoso? Não existe luta para Deus, a luta é nossa, eu no mundo espiritual, contra eu mesmo, para falar não, para que o inimigo não entre
através das concupiscências velhas da carne, enfim, isso a gente já falou sobre. Então o que eu quero dizer é que eu não sei qual é o momento da sua história, mas a história da sua vida se resume em Apocalipse 21, que aí João deu umas repolvinhadas lá na história, mano, e João olhou e falou assim, eu vi um novo céu e uma nova terra. Olha o que está escrito, eu vou ler aqui, e a minha Bíblia é a judaica, tá? É a tradução mais original. Ele fala assim, ó, vou ler com vocês aqui, ó. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o seu marido. Olha o que aconteceu. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, que dizer, né? Vejam, a glória de Deus, né? A Shekinah de Deus está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Eles serão o seu povo, e ele próprio será o Deus com ele. Será o Deus deles. Isso é lindo, ó. O 4. Ele enxugará dos olhos deles toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porquanto a antiga ordem já passou. Glória a Deus. Então aquele que está sentado no trono disse, vejam, estou fazendo tudo novo. Ele disse também, escreva, João, estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele me disse, está feito, eu sou o A e eu sou o Z, no caso da tradução aqui, Alfa e Ômega na tradução lá, o princípio e o fim. A quem está sentado, a quem está sedento, eu mesmo darei água da fonte da vida, de graça. O vencedor receberá todas essas coisas. Eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Isso é muito louco, porque quando chega aqui ao vencedor, então espera aí. Foi agora direcionado a alguém, ao que vencer. Vencer o que? As tribulações? Como que é isso? Porque o versículo 8 começa falando assim: mas aos imorais, aos que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, ó que louco, isso aqui é a judaica, tá? Os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, já deixa todos os mentirosos, tem um mentirinha, mentirão, né? É só mentirinha, já deixa aqui tudo, é todos os mentirosos. O destino deles é o lago de fogo, que queima em enxofre, e isso é a segunda morte. E aqui fala mais sobre outros, né? Que é os abomináveis, os afeminados, enfim, fala bastante aqui. E o que eu quero dizer para você, meu lindo, é que o final a gente já sabe o que vai acontecer, porém é designado para alguém. Aqueles que amam a Deus e não o traem. Porque os que traem, aos mentirosos, aos comédia, aos, mano, a esse está separado a segunda morte, que é o lago de fogo. E um pouco antes aqui no 20:15 que eu falei, aquele cujo seu nome não foi encontrado escrito no livro da vida, esse foi lançado no fogo. Mano, eu me apaixono cada dia mais por Deus, porque o plano de Deus, ele é perfeito, cara. E na realidade você tem acesso ao spoiler que está em Apocalipse 21. Só que você também tem acesso a saber qual é o tipo de pessoas que vai e qual é o tipo de pessoas que fica para o lago de fogo e a segunda morte. Eu, se fosse você, eu escolheria vida, eu escolheria ser verdade na presença de Deus, eu escolheria conhecer mais de Deus, para não pecar contra esse Deus. Amém? Produção, eu, se fosse você, apertava aqui para parar esse vídeo, por favor. Deus abençoe, 365 dias, tamo junto, paz.